Vamos abrir os trabalhos. Já que é assim que se começa uma gira num terreiro e aquela primeira rodada de bebidas numa mesa de bar, que saudades, vamos abrir os nossos trabalhos. E é assim que eu queria começar a nossa fala de hoje. Nossa, porque é uma fala brasileira, e nossa, porque eu não venho sozinha. Além de todos os meus antepassados que estão aqui comigo, eu venho junto com Mário de Andrade, com Tia Coló, com Ariano Suassuna, com Câmara Cascudo, com Davi Copanaua, com a Cabocla Jupira. E venho para brindar dizendo saúde. E para mostrar que talvez a gente ainda tenha mesmo motivo para levantar uma taça e para lutar. E talvez esse motivo seja o Brasil, contra todas as expectativas. E venho também para a gente pensar que é preciso honrar esse brinde no momento em que a gente atravessa aqui no Brasil uma crise generalizada, que é principalmente, mas não só da saúde, que afeta o nosso físico, o nosso mental, nosso poder de sonhar, nosso moral, e que ameaça a nossa autoconfiança e a nossa autoestima como povo brasileiro mesmo, minando nossa capacidade de ação e de reação, como tanto querem os nossos dominadores e os nossos dominantes. Quase que a gente não se reconhece mais. Quase nos abandonamos. E nós não podemos fazer isso. A gente não pode se deixar convencer de que esse é um país que deu errado, como disse o Walter Ugumãe recentemente, escritor português. Porque se a gente se convence de um erro, se a gente se convence disso, a gente abre espaço para pensar que essa é uma cultura que não tem valor. E aí nós não lamentamos a morte de pessoas que viveram uma vida inteira para construí-la, ou de jovens que poderiam tê-lo feito. Nós não lamentamos a perda de vidas negras, indígenas, de terras indígenas absolutamente devastadas. Quase não nos reconhecemos mais. E a gente faz isso como se não valesse a pena lutar por isso. Pelo que é nosso. Mas é que anda tão difícil, né? Da gente identificar o que é nosso. Quem são os nossos? Um ódio plantado no meio de nós. Um mito de povo pacífico que desencoraja guerreiros. Um monte, uma pulverização de posições, lados, paixões. O que é ser brasileiro nessa hora? A gente só pode defender aquilo que a gente reconhece. E para dar um exemplo básico, quando vamos no mercado, um monte de gente saberia dizer se a grapefruit está ótima naquela hora de comer ela azedinha, mas não saberia dizer, ao pegar um cupuaçu, como é que faz para saber se ele está maduro, soltinho lá dentro daquela casca. Não saberia dizer se está pisando em jurubeba e butiá de árvores que caem pelas nossas cabeças em quase todas as cidades brasileiras. Sabe decore salteado? Qual que é a sua berry preferida? Goji berry, blueberry, raspberry. Mas nunca experimentou uma Maria Pretinha. Nossa berry, que chega a manchar a boca, azedinha. E mesmo quando o ingrediente é nosso, catuaba. Uma bebida de origem e qualidade duvidosa, ou uma árvore quase extinta, aliás, esguia, com casca escarlate, que dá uma bebida tânica, adstringente, terrosa, nossa. A gente não se reconhece mais. Perdidos em coisas e informações que vêm de todos os lados, aturdidos no meio de tanta fake news. Mas eu trago verdades. Nós vamos ter que saber se reconhecer. Porque o que é nosso é o que nos resta. E o pouco que resta disso, nós vamos ter que defender com unhas e dentes. Porque num mundo cada vez mais confinado e asséptico, como o que a gente está vivendo, o que é nosso, o nosso entorno, é só o que nos sobra. Não adianta mais a gente olhar para a grama do país vizinho ou do nosso vizinho achando que é mais verde, porque nós não vamos poder pisar lá durante muito tempo.
Nós vamos ter que olhar aqui, ó, para o nosso entorno, para as nossas raízes, para essa terra, de onde brotam os ingredientes mais incríveis. Da uva no sul, uvaia no sudeste, uivam. Esses ingredientes todos é um Big Bang botânico, uma natureza que fermenta o tempo inteiro a nossa revelia nesse país, continente que já abrigou o pulmão do mundo. E é bizarro a gente pensar que no meio de uma crise representada pela falta de ar, a devastação da floresta acontece a passos largos. O ar fica pesado, o céu quase cai. Então a gente vai ter que fazer esse exercício de olhar no espelho mesmo, reconhecer as rugas mais profundas, os traços mais imperfeitos, as covinhas mais simpáticas, se olhar e tentar sorrir, se ainda puder. E quem vai nos ensinar esse caminho de volta para a gente poder se reconhecer são as nossas origens. A nossa farmacopeia, que nos serviu de remédio para o corpo e para a alma, alívio de todo o mal durante tanto tempo. As herveiras, garrafeiras, benzedeiras, mateiras, os indígenas e toda a sabedoria, os caboclos, os sertanejos, os caipiras, o fazer brasileiro. É só assim que a gente vai conseguir voltar para casa. E são esses guardiões zelosos, os únicos capazes de nos mostrar o caminho de volta para casa. Aquele clarão que abre no meio da mata e diz, ó, por ali. E aí sim, já cientes do nosso valor, já devolvidos da nossa capacidade de ação, nós vamos poder lutar, guerreiros que nós somos, pelo que é nosso. E não vamos entregar de mão beijada vidas, nem ouro negro, floresta verde, mar azul, rio doce, a quem não pertence e não merece isso. Não se enganem. Nós não somos cowboys, nós somos retirantes. Nós somos o barbante que segura o chifre de bode na viga do armazém, do lado das sandálias de couro, dos estilingues, das cabaças. As panelas de barro em cima dos fogões a lenha com cozido, mingau, baião. Nós somos as garrafadas e as ervas infusionadas todas. Nós somos Suassuna, Tupi, Guarani, Pataxó. Nós somos a saliva da Índia capaz de fermentar a mandioca. Aluá, Mocororó, Cauim, Chibé. E foi quando eu descobri que é isso que a gente tem que engolir goela abaixo, que eu fiz uma pausa, na verdade, numa carreira em redações de jornalismo, depois de uma carreira sólida em redações nacionais e internacionais, para voltar a uma pesquisa sobre o Brasil que eu comecei muito jovem, com 17 anos, recém-entrada na faculdade de jornalismo. Eu fui contratada para apresentar um programa de rádio de muitas horas, numa rádio que só tocava música popular brasileira, em Curitiba. E, embora eu soubesse, eu era uma pirralha, mas eu sabia apresentar um programa de rádio direitinho na época, o que eu não tinha era repertório para conversar com umas pessoas que apareciam lá para serem entrevistadas ao vivo. Baden Powell, Ariano Suassuna, Dona Ivone Lara, Bezerra da Silva. E aí eu fui estudar para poder conversar com essas pessoas. E ao aprender sobre eles, eu descobri que eu aprendia sobre a gente, isso me fascinou. E foi nessa época, ouvindo Aldir Blanc, que ele me ensinou que o Brasil não conhece o Brasil. As nossas querelas, as nossas amarguras desde sempre. E aí, depois de formada, eu ganhei uma bolsa do governo britânico para estudar um mestrado em estudos culturais latino-americanos para estudar a identidade brasileira na Universidade de Londres. Aí você vai me dizer, mas que incoerência, né? Você vai estudar a identidade brasileira em Londres. Mas é que já naquela época, há 20 anos, ou ainda naquela época, a cultura aqui no Brasil não podia ser estudada pelo viés e pelo caráter interdisciplinar que ela tem por natureza. A gente só podia estudar cultura pelo viés da antropologia, e não da economia, da gastronomia, dos estudos de gênero, dos estudos de identidade, esse caráter amplo que ela tem. Então eu fui para lá para estudar isso. E também descobri lá, numa tese sobre políticas culturais, o quanto as políticas culturais são essenciais no momento de crise, como o que a gente vive.
Mas aqui no Brasil, salvo raríssimas exceções na história do nosso país, a cultura ela é colocada e fadada ao universo do entretenimento, do supérfluo, da leveza. E ignorante da nossa própria história, foi lá também que eu descobri que a gente tinha engolido muita coisa alheia goela abaixo. Uma independência que acabou nos amarrando a uma coroa usurpadora e cruel, uma abolição da escravatura que foi feita pela metade para dizer o mínimo, porque não deu a menor condição de milhares de pessoas se integrarem à sociedade de forma digna, um genocídio indígena camuflado de processo civilizatório. Nós vamos ter que olhar para esses defeitos de fabricação. Mas nós vamos ter que olhar também para as nossas riquezas. Então, quando eu retomei esse trabalho sobre o Brasil, dessa vez pelo viés dos ingredientes nacionais e da coquetelaria, para deixar isso vivo, foi que eu descobri que eu ia trazer piripirioca, que eu tenho certeza que muita gente está vendo pela primeira vez, fava de aridã ou fava de Exu e jucá, e deixar que esses ingredientes brasileiros nossos ou trazidos para cá me mostrassem o caminho dos saberes e dos sabores nacionais. Porque através deles eu faço uma pesquisa de sabor, sim, mas eu uso esses ingredientes também para proteção da nossa cultura, inclusive, nossos amuletos. Para que isso não vire souvenir de um bioma que tinha, mas acabou. Para que eles sejam ingredientes vivos, usados no nosso dia a dia. E não também para que esses saberes seja coisa de gente mais simples, coisa de pobre, artesanato, cultura popular. Não! Mas memória afetiva ressignificada, viva e pulsante. Saberes recontextualizados, usados todos os dias. Das garrafadas às garrafas do bar. Da mata ao copo. Cerrado, Mata Atlântica, Caatinga, Restinga, Savanas, Pantanal, Amazônia, Pampas. Território, terra, terreiro, terroir, nosso. E foi aí que eu aprendi a fazer coquetel brasileiro. E eu vou fazer um coquetéis pra gente fazer junto. E vocês vão perceber, ao fazer o coquetel, que tem uma erva que você já viu, um nome que você já ouviu falar, um chá que já te curou, que tua avó tinha no quintal. Você vai se reconhecer nele. Então a gente começa pegando uma coqueteleira para abrir os trabalhos finalmente. Ou qualquer ingrediente que tenha bom saculejo, vai, não precisa ser uma coqueteleira se você não tiver. E aí a gente vai usar mastruz, mentruz ou erva de Santa Maria, que no Nordeste, no Norte do Brasil, quando batido com leite, dá um excelente remédio para bronquite. Também é servido como refresco em lanchonete junto com sucos de graviola, por exemplo, de cupuaçu. E é uma banda de forró muito conhecida chamada mastruz com leite. Aqui a gente vai usar esse que foi colhido ontem à noite em Parelheiros, aqui na zona sul de São Paulo, por um produtor orgânico. Então a gente vai usar, a gente sempre dá uma batidinha na erva antes, coloca dentro da nossa coqueteleira. Para adoçar uma doçura típica do Brasil, a gente vai usar um mel de abelha nativa, um mel maturado de uruçu amarela. Uma abelha nativa que, inclusive, sem ferrão, conseguiu sobreviver quando vieram as espécies exóticas para cá. E esse é feito pelos tupiniquins e guaranis em Aracruz, no Espírito Santo. Então a gente vai usar também um pouco de mel de abelha nativa para adoçar na nossa coqueteleira. E aí, o cítrico vem do limão cravo, galego, caipira, rosa, nosso, da Mata Atlântica também. A gente vai usar 25 ml dele. Se você quiser fazer um coquetel sem álcool, aqui você só coloca água e pode bater. A gente vai usar tiquira, que é um destilado ancestral brasileiro com base de mandioca, porque a cachaça é nossa e todo mundo sabe, mas pouca gente conhece a tiquira feita da mandioca no Maranhão. E essa também é orgânica. E aí, estamos com tudo que a gente precisa na nossa coqueteleira. Brasil, né? Podia entrar catuaba, jurubeba, borogodó, saravá, só não pode entrar o que não é a nossa cultura na nossa coqueteleira. Então aí a gente vai colocar gelo para bater o nosso coquetel. E essa coqueteleira aqui só bate na batida do pandeiro do Jackson. Ela mexe, ela treme.
com tambor indígena também. E aí, quando a gente coloca ela no nosso copo, eu costumo dizer que isso aqui não é um coquetel brasileiro e nem um coquetel tropical. É um coquetel Molotov, capaz de fazer a gente acreditar de volta no Brasil a cada gog. É uma bomba revolucionária, isso aqui é. E aí, quando a gente finalmente vai dar o primeiro gole para terminar os nossos trabalhos, a gente tem que honrar aquela palavra que a gente lembrou lá no começo, que é a palavra que a gente diz quando a gente ergue uma taça aqui nesse Brasil. Porque a gente olha para ele e se reconhece. Isso aqui é sangue que corre na nossa veia, é chão que a gente pisa, assim. E é por isso que a gente diz, quando a gente levanta essa taça, saúde. E é o que eu desejo para todo mundo. Saúde. Saúde! Uma pena que eu não possa fazer coquetéis para todos. Só uma coisa para falar para você além da saúde. Parabéns, maravilhosa! Gratidão!